Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Matheus, eu faço parte do Coletivo em Defesa das Humanas, um coletivo de pós-graduandos e pós-graduandas da FEFELESH, formado recentemente a partir das notícias de corte e contingenciamento de orçamento das universidades federais. E, bom, resumidamente, a gente tem tentado promover atividades dentro e fora da universidade no sentido de buscar saídas para o momento delicado que a universidade está vivendo no país. Uma dessas iniciativas, portanto, foi convidar os professores para debater a agenda política da universidade nos dias de hoje, em especial o projeto Futurice, que foi lançado pelo MEC no dia 17 de julho. Então, estão presentes hoje na mesa a professora Maria Caramês Carlotto, socióloga formada pela USP, professora da UFABC e presidenta da Associação dos Docentes da UFABC, a do UFABC, o professor Naumar de Almeida Filho, médico epidemiologista, professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Federal da Bahia, ex-reitor da Federal da Bahia e da Universidade Federal do Sul da Bahia, atualmente professor visitante no Instituto de Estudos Avançados da USP, professor Paulo Saldiva, médico patologista, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, ciclista e gaitista, atualmente diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, e a professora Marilena Chauí, filósofa, professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, secretária municipal de Cultura de São Paulo e ex-membro do Conselho Nacional de Educação. Então, eu passo agora, portanto, a palavra à professora Maria Carlotto para a gente iniciar esse debate. Funcionando? Tá. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria começar agradecendo o convite do coletivo. E mais do que isso, o empenho e o ânimo que vocês ainda têm de promover esse debate, porque a gente está num momento muito complicado, Então, eu queria começar agradecendo a oportunidade de a gente ter um espaço de discutir, pensar alternativas. Queria também, enfim, depois de agradecer, pedir desculpas, porque eu estou vindo de 3 dias de um congresso de estudos sociais da ciência e da tecnologia, que é a associação científica que eu integro, e foram 3 dias de debates muito difíceis, porque nós passamos muito tempo criticando o determinismo tecnológico, criticando o papel centralizador e, portanto, autoritário que muitas vezes a ciência desempenha no debate político, E, ao mesmo tempo, diante do atual cenário, a gente estava, pelo amor de Deus, do seu Deus no caso, do Bolsonaro, olhe para os dados então, assim, a gente está num processo meio paradoxal de defender a ciência, não que nós não defendêssemos antes, mas uma ciência diferente, uma ciência mais aberta, mais democrática, mas no momento a gente acho que está cerrando fileiras com todo mundo na defesa intransigente do papel que os dados, que o conhecimento, que a verdade desempenha no debate político, E enquanto a gente estava no congresso, eu até achei que se desse para projetar, eu ia projetar para vocês, um dos pesquisadores que estuda dados sobre desmatamento, justamente, mas da perspectiva dos estudos sociais, ou seja, como esses dados são compostos, o que eles integram, como é que eles são usados no debate político, e assim por diante, ele projetou uma imagem que eu confesso que me deu uma sensação com a qual eu venho para cá, e por isso eu peço desculpas, de uma crise de sentido completa. Eram os dados dos incêndios na Amazônia no domingo. Gente, assim, o que a gente viveu ontem em São Paulo, aqui no anoitecer, eu acho que é algo sobre o qual a gente precisa pensar muito profundamente. O que está acontecendo no nosso país, eu sei que nós estamos, e por isso eu peço desculpas, talvez um momento um pouco melancólico, mas a gente precisa conseguir sair da melancolia e atinar com um sentido de urgência para que a gente possa reagir enquanto há tempo, porque o que está acontecendo é muito grave. Então, eu preparei essa apresentação antes de tudo isso, então eu peço desculpas porque, normalmente, até pela minha atuação política, eu sou sempre a pessoa mais otimista e para frente, e no momento eu estou num que é um pouco melancólico. Enfim, então voltando aqui para a apresentação que eu havia preparado, primeiro eu queria situar um pouco de onde eu falo, Eu milito já agora quase 15 anos na defesa da universidade, da ciência pública, e isso determinou a escolha de
todos os meus temas de pesquisa desde a iniciação científica. Então, a minha trajetória de pesquisadora dessa área tem muito a ver com a minha trajetória de militância na defesa da universidade, da ciência pública. E eu pesquisei, então, a minha preocupação de pesquisa é o quanto os discursos, e particularmente a internacionalização de discursos sobre o funcionamento da ciência, sobre o funcionamento das instituições que produzem ciência, conhecimento e, enfim, formação, como é que esses discursos circulam internacionalmente, quais são as hierarquias que pautam essa circulação e, portanto, os processos de subordinação que estão ligados a isso, e o quanto se define, quanto essas circulações, esses discursos definem uma ordenação institucional que passa a organizar a maneira como a universidade, como as instituições de produção de conhecimento funcionam. Então, a minha primeira pesquisa, que tem muito a ver com o Futuris, foi sobre como o discurso da inovação, tal como formulado pelo CDE no final dos anos 70, foi importado no Brasil, a partir dos anos 90, com a ideia de que a ciência é uma atividade econômica como outra qualquer e que, portanto, pode ser organizada como uma atividade econômica. Ou seja, que pode ser medida em termos de input e output muito claros a partir de uma noção de eficiência. E isso pressupõe, então, a criação de dispositivos que possam mensurar a atividade científica a partir dessa ordenação. Então, eu mostrava quanto esse discurso orientou a produção de indicadores que nos permitem olhar para o funcionamento da ciência dessa maneira. Mais tarde, eu pesquisei como os Estados Unidos se empenhou em difundir para vários países, tanto da América Latina quanto da África e da Ásia, uma certa visão gerencial de universidade, né, que contou, lógico, no caso do Brasil, né, essa importação com uma participação ativa de atores nacionais nos anos 60 e 70 que estavam interessados em reordenar as universidades a partir dessa lógica gerencial, né? O que definiu não só uma reforma universitária muito centralizadora e antidemocrática, como a de 68, quanto um modelo de sistema de ensino superior, né? E aí eu falo sistema, eu estou pensando não só o sistema público, quanto o sistema privado, a partir dos anos 70, majoritariamente articulado pelo sistema privado de ensino superior, que é um formato completamente diferente do que o nosso sistema tinha até os anos 60, onde grande parte das matrículas estava no ensino superior público e nos cursos de formação científica. A partir dos anos 70, ele passa a estar majoritariamente no sistema privado e nos cursos profissionalizantes, né, especialmente direito e administração, né, que hoje são as maiores matrículas do país. Então, o meu interesse, o meu olhar para o Futuris parte dessa grande questão, né, ou seja, o quanto os discursos, quanto as categorias o discurso que está implícito no Futuris, seu caráter simbólico, e o quanto ele pressupõe um reordenamento institucional que é muito complicado, que é muito a preocupação da sociologia, que é da onde eu estou falando, ou seja, como os discursos definem padrões de institucionalização. Então, eu organizei a minha apresentação em duas partes, né? A primeira, onde eu vou discutir essa dimensão simbólica do Futuris, que é a forma do projeto, para além do seu conteúdo. Ou seja, a linguagem, os termos e assim por diante. E na segunda parte, propriamente a análise de conteúdo do Futuris, né? E o que eu estou chamando de risco institucional, que está implícito no Futuris para a organização da ciência, e da produção de conhecimento de modo geral, e o quanto isso dialoga com processos internacionais de reordenamento da atividade de produção de conhecimento. Eu já publiquei uns 2 ou 3 textos sobre aspectos pontuais do Futuris, né, analisando os artigos, enfim, todo o primeiro capítulo, depois algumas questões pontuais. Eu não vou me atentar nessas questões pontuais nesta fala, mas se vocês quiserem, a gente pode no debate discutir mais pontualmente. Eu vou analisar o Futuris em termos mais amplos, né? Então, a primeira dimensão o que eu acho que é absolutamente decisivo para o Futuris, é o que eu estou chamando de forma, né? Ou seja, o aspecto formal, que é a linguagem do Futuris.
né? Ou seja, o papel que o Futuri se desempenha, o programa, né, para além do seu conteúdo pontual, né, do seu conteúdo específico, qual é o papel que ele desempenha enquanto uma linguagem, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O essencial do conteúdo do Futuris não tem apoio social, não tem apoio da sociedade brasileira. Por quê? Porque tem muitas... Futuris não é sobre como nós vamos complementar recursos, aumentando a interação da universidade com a sociedade, no caso ele nomeia sociedade mercado, né? Não é nem o setor produtivo, é mercado mesmo, é o termo que o programa usa. Mas não é nem sobre isso, é sobre um modelo, dado o contexto da PEC 95, inclusive, até quando eu preparei essa apresentação, o Bolsonaro nem tinha feito a fala, né, de que acabou o dinheiro, está todo mundo desesperado. Claro que não é imediatamente reflexo da emenda 95, mas é reflexo de toda uma política que está cristalizada na emenda 95 de redução drástica dos recursos do Estado para diversas áreas. Tá? Então, o Futuris, ele vem nesse bojo como uma proposta para equacionar esse problema. Ou seja, dado que não vai ter dinheiro, como nós vamos financiar o ensino superior? Para vocês terem uma ideia, teve uma audiência pública no dia 2 de julho no Congresso sobre o financiamento do ensino superior e um dos assessores do ministro Ventral, que estava lá e que é um dos responsáveis pelo Futuris, ele apresentou um gráfico, que a gente estava até conversando, né, um dado muito parcial, mas que ele mostra que o ensino superior, dentre todas as rubricas, né, do MEC, é o que mais cresceu e hoje consome 60% do orçamento do Ministério. Então ele diz que o ensino superior é como um câncer, né, que cresce desordenadamente, consumindo todo o orçamento do Ministério, que é algo que precisa ser feito. Ali já, veja, é 2 de julho, anterior ao Futuris, mas já estava claro, eu saí de lá dizendo, eles vão vir com algum programa nesse sentido. Por que o dado é capcioso? Porque isso não veja, 60% é do orçamento do MEC. E o MEC é basicamente responsável por ensino superior. Então, se a gente pegar o gasto da União com educação, o ensino superior não chega a 20%. Mas a forma de apresentar já está dado que eles querem uma solução para desonerar o Estado do financiamento do ensino superior e da ciência e da tecnologia. Então, a partir dos anos 70, você vai desenhar todo um modelo de financiamento baseado no investimento privado, na privatização dos resultados dessas pesquisas, certo? E numa lógica de curto prazo, lógica, né? Obviamente, porque o retorno, quando o Estado é responsável pelo financiamento da ciência e tecnologia, o resultado a lógica pode ser de muito mais longo prazo. É por isso, por exemplo, que as grandes inovações que mudam a forma de funcionamento da sociedade, a internet, o touchscreen, a engenharia genética, se vocês quiserem, na sua base estão pesquisas de longo prazo financiadas pelo Estado nesse primeiro momento. Né? O sistema de geoposicionamento, de tudo aquilo que define a revolução tecnológica. A partir dos anos 70, a gente tem um conjunto de inovações, mas muito mais incrementais do que estruturais, porque este é o modelo, certo? E não é à toa, e aí vou terminando, que o resultado disso para a economia norte-americana, e isso está no coração da guerra comercial que a gente está vivendo, é uma defasagem tecnológica. Se a gente olhar o modelo que se instituiu a partir dos anos 70, embora os Estados Unidos surfou um bom tempo na onda, né, deste modelo de financiamento estratégico, onde o Estado financia a ciência básica e as empresas vão ser responsáveis ali só pelo desenvolvimento incremental disso, né? Embora ele tenha surfado na onda, o resultado vamos nomear claramente, né, 30 anos de ciência funcionando no modelo neoliberal, né, de financiamento, de pesquisas de curto prazo, de retorno rápido, com muita propriedade intelectual, é que os Estados Unidos, comparado com países que adotaram outros modelos, se tornaram relativamente atrasados do ponto de vista tecnológico. E a guerra do 5G é exatamente isso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a função da universidade, e aí eu vou terminando, e o desenho que nós fizemos do nosso sistema na Constituição de 88
e a forma como nós tentamos implementar era muito ancorado nessa ideia de que o papel da ciência, da universidade, é estratégico para o desenvolvimento, na medida em que ela vai fazer pesquisas, né, apontando para o longo prazo, e mais do que isso, que ela vai ser responsável, porque ela tem autonomia, porque os professores têm estabilidade de exercer uma função essencialmente crítica no contexto democrático. Ou seja, a universidade é um espaço onde a gente pode dizer o que os poderes estabelecidos não querem ouvir, com garantia e liberdade de que a gente pode fazer isso. Isso é nossa função dentro do sistema, né, de funcionamento democrático estabelecido. Por que isso é importante? Né? Porque a universidade, ela é um espaço, justamente por essa liberdade, por essa autonomia, em que a gente pode imaginar o futuro, certo? Apontar para pesquisas que ninguém imaginava, como os próprios Estados Unidos fizeram nos anos 60 e 70, certo? Quando começaram a desenvolver a internet, quando se desenvolveu o geoposicionamento, né, o sistema de geoposicionamento, o próprio sistema de microcomputadores, os poderes estabelecidos da época não apostavam que isso seria uma tecnologia, mas se viu além digamos, do futuro imediato, certo? Então a universidade, funcionando dessa maneira, ela é um espaço de pensar, de imaginar outros futuros, certo? De projetar outras possibilidades, né, de existência, de vida, de utopias. E o Futuris, da forma como ele está desenhado, ele atinge em cheio esta função. E não é à toa, né, eu acho, que a ideia implícita no Futuris, né, é de adaptação. É um futuro formatado, Futuris, certo? Se estruture dentro do modelo que eles estão definindo, um futuro fechado. A universidade é um lugar de abertura, certo? De imaginar o futuro. Mas isso só funciona dentro de determinados marcos institucionais. E é esses marcos institucionais que o futuro se atinge, certo? O financiamento público, a autonomia, a estabilidade, que não são luxos, certo? De um funcionalismo público acomodado. É um modelo institucional de funcionamento da ciência num contexto de liberdade. É isso. Obrigada. Agora eu vou passar então a palavra para o professor Naumar de Almeida Filho. Boa noite. Eu queria também agradecer o convite. Eu até estava imaginando por que o convite foi feito, e aí estou agora entendendo que talvez seja na minha apresentação, vocês notaram que tem uma trajetória pessoal de uma certa carreira acadêmica, mas em um dado momento, como acontece com muita gente na universidade, a gente é levado à função de gestão e não há nenhuma formação de gestor, como também não há necessariamente uma formação de docência para quem é professor universitário. As pessoas fazem concursos nesse sistema que nós temos, muito em função da demonstração de saberes específicos. E, então, nós somos uma instituição que, em função até do modelo de autonomia administrativa relativo que temos, os docentes e pesquisadores são levados à função de gestão. Eu estava, inclusive, fora do Brasil, vim para uma discussão, um debate na minha universidade sobre a questão da sucessão na reitoria, e quando cheguei era o lançamento da minha candidatura a reitor da Universidade Federal da Bahia, isso em 2002, né? Eu terminei virando reitor. Só que quando a gente tem uma formação com uma base metodológica, pelo menos, a gente tenta entender o que nos atinge. Então eu fui tentar entender o que era essa instituição, e a partir daí a carreira de epidemiologista ficou bem reduzida e praticamente desaparece. Então eu vou buscar, de uma certa maneira, construir uma formação muito autodidata, muito amadora, né, nesses temas que são objeto dessa nossa discussão. Aí eu acho que é por isso, talvez, que justifica eu estar aqui conversando com pessoas que têm uma produção avançada e específica sobre isso. Eu acho que até isso se aplica
Meu colega, o professor Saldiva, que por acaso, mas não tanto por acaso, temos uma formação na medicina, na pesquisa, um tipo de pesquisa e outra, e a gente termina na gestão de setores da universidade. Eu fui reitor de 2002 a 2010 da Federal da Bahia. Em 2013, aí já tinha uma nova instituição sendo formada e eu fui convidado a ser reitor para a instalação da Federal do Sul da Bahia. E é isso que eu vou poder compartilhar um pouco com vocês, até para dar uma indicação de que muita coisa desse filme a gente já viu, né? Muito dessa discussão, é claro que em outros cenários bastante diferentes, mas a gente já passou. E aí eu acho que o que Maria fez, recompondo um pouco, recuperando um pouco a história, eu acho que vale a pena a gente entender duas coisas, né? Uma é que de futuro não tem nada. Aí eu até pensei assim, claro que não fiz ainda, escrever alguma bobagem, escrito assim, Back to the Future, porque é de volta ao passado. É extremamente anacrônico como projeto. Eu já li aquilo em vários momentos, em diferentes lugares, em diferentes textos, em diferentes conjunturas, algumas das ideias que aparecem ali, e eu fiquei muito, assim, chocado com o primarismo do modo como ele está sendo apresentado. No site do MEC diz assim: o Futurice é inédito e inovador. Ele não é nem inédito nem inovador. Aliás, ele não poderia ser, de modo algum, um conjunto de propostas e coisas que são apresentadas com um grau de desorganização que eu posso até dizer que não faz jus ao passado. Quer dizer, quem montou não estudou o que aconteceu anteriormente. Então está sendo uma espécie de recuperação, realmente até o momento muito mal feita, né? E aí o que eu posso também indicar é que um dos pontos que estão sendo mais levantados ou discutidos na apresentação é concedendo à universidade algo que ela já tem e de uma maneira que também não está entendendo o que significa aquilo que está sendo concedido. E esse algo que eu suponho que estão concedendo é autonomia. Então, uma parte que eu vou falar aqui uma discussão que a gente teve na SPPC esse ano. Eu tive a sorte de estar numa mesa redonda com o Luiz Antônio Cunha, que é o mais ilustre historiador da Universidade Brasileira, tem uma trilogia, já foi reeditada algumas vezes, né? E com o Carlos Alexandre, que é o ex-reitor da Federal do Rio Grande do Sul, que também foi presidente do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, que é um grupo que se dedicou a estudar muito essa referência da internacionalização, né? Maria quase concluiu com a palavra utopia. Eu vou pegar essa deixa, se você me permitir, e trazer um termo que está ficando muito popular, que é distopia. A utopia foi século XVI, início do século XVI, um título para um lugar que não existe, mas que é o lugar ideal. Tanto que muita gente diz assim, a utopia vem de que é não lugar. Não é não lugar. É mais perto de utopia do que de utopia. É um lugar ideal, um lugar que tudo dá certo. É uma recuperação de muito boas intenções, é reiterado em diferentes momentos, em muitas obras literárias também. Agora, distopia é um termo recente e que aparece para criticar
uma política econômica no parlamento inglês, em 1860 e alguma coisa, dizendo que se implantar aquela política, a utopia se tornará distópica. É o primeiro uso, é um neologismo, evidentemente. E aí é recuperado novamente, mais recente, na literatura de ficção científica. Essas grandes obras que a gente vê, um mundo destruído, em geral pós-apocalíptico, onde uma ordem totalitária se implanta, oprimindo os sujeitos. Isso é uma distopia. Está sendo muito usado a distopia para referência como distopia social, lugares de extrema opressão, em geral, um futuro relativamente distante ou remoto, um planeta distante, onde acontece aquilo que não aconteceria aqui, que é uma minoria oprimindo uma enorme maioria. Eu tentei dar uma ironia para indicar que essa ideia de opressão radical, profunda, extrema, é uma ideia de quebra de equilíbrio, onde um conceito de compreensão da sociedade baseado em ruptura é distópico, porque equilíbrios não se mantêm nessa radicalidade das opressões. Eu acho que eu pensei em fazer essa referência específica, porque uma das utopias, e aí já na linguagem do cinema, mais fortes, tem o nome do nosso país. É o Brasil, do Terry Gilliam, que eu acho que a geração mais nova provavelmente não viu, né? Logo na saída do nosso regime militar, que foi um regime militar com uma característica que distingue de outras ditaduras latino-americanas, é que construiu um Estado de opressão fundado em legalidades impostas e em um aparente respeito a direitos, mas com um clima, uma atmosfera extremamente paranoica, persecutória, de infiltração em todos os lugares, todos os espaços, todas as instâncias da vida social, nas próprias famílias, e criando essa história de fake news não é novidade absolutamente nenhuma. Nós tivemos indústria de fake news na fase, digamos, estabilizada da nossa ditadura. E também esse elemento que estamos identificando com muita dor nesse momento, esse ódio e essa suspeita generalizada, também, de alguma maneira, já viu isso. Já viu. Essa ditadura que eu estou me referindo teve uma solução para a universidade, que Maria já disse, transmitiu alguns dos pontos, algumas das origens, mas teve um elemento de um certo reserva desse território, como reserva indígena, para o pensamento em dissenso com as políticas, principalmente as políticas de segurança nacional e as políticas públicas brasileiras. Então, a universidade no Brasil, durante a ditadura, serviu como lugar onde os que pensavam diferente podiam estar falando para si mesmos, né? Então, nós temos assim um relativo menor, uma incidência menor de mortalidade por violência política em relação às outras ditaduras, em função desse espaço que, de algum modo, conseguiu ter uma certa preservação. Enquanto isso, houve toda uma engenharia, ou uma reengenharia social mal feita também, ou pelo menos cheia de contradições. O que eu estou querendo indicar é que temos indícios, ou podemos pensar, que uma distopia se constrói nesse momento em nosso país, que é muito mais séria e mais profunda do que
alguns desses movimentos, iniciativas que chegam à superfície sob a forma de propostas do tipo do Futuris. O Futuris, eu reservei algumas palavras. Eu acho que é muito pobre, é extremamente confuso, todo mundo está dizendo isso, e assumidamente provisório. E isso está sendo, de algum modo, postulado como uma certa condução democrática. Nós estamos apresentando algo que não está concluído, completo, para que vocês tenham uma participação. E de uma maneira absolutamente tosca. Quer dizer, solta um site, nesse site você tem um tempo curto. Está faltando o PowerPoint? Está faltando o PowerPoint. Aliás, tem o PowerPoint, mas tem o PowerPoint circulando, o PowerPoint aí. Muito feio também. É o PowerPoint mais feio do que o de Curitiba, porque assim, é uma lista de palavras. Mas para revolucionar, é preciso despertar. É o nome do PowerPoint. Pronto. Vocês já viram que até a formulação realmente é pior que clichê, né? Mas eu estou falando muito duramente em relação a isso, não vou entrar em absolutamente nenhum detalhe. Acho que não vale a pena a gente perder tempo vendo por detalhe. Para assinalar uma outra característica, além desse empobrecimento, superficialidade, confusão, que é o anacronismo. O anacronismo, na indicação, tem um uso bem preciso dessa palavra anacrônico, não é uma coisa velha, é uma coisa que já aconteceu e está fora de lugar agora, por uma série de motivos que implicam, na minha interpretação, uma preparação muito incompetente. Assim, eu não estou falando de pessoas, não sei quem escreveu, não tenho a menor ideia de quem foi que concebeu, porque é cópia de coisas que já deram errado. E alguns dos elementos é uma cópia, uma referência, inclusive equivocada do próprio ponto de vista técnico da referência. Vou pegar só um exemplo, essa história do fundo. Esse fundo, eu comentava um pouco com Matheus e Lucas aqui, é uma espécie de recuperação de algo que já existe em universidades no Brasil e em especial no sistema estadual paulista, que é um fundo autogerido. Agora, qual é a diferença desse fundo? Que quem botou lá escreveu assim, é um fundo soberano, não sabe nem o que quer dizer fundo soberano. Aí, que vai ser lançado na Bolsa. Como lançado na Bolsa? E é soberano. E é soberano. Agora, esse fundo, ele é constituído pela alienação de patrimônio imobiliário das universidades federais, que tem, segundo eles, muitos imóveis não utilizados, tem terras e outras coisas aí, e outras riquezas e tal. Somando, eles acham que dá 106 bilhões, mas acham que podem levantar 50 bilhões, e aí constitui o fundo. 50 bilhões é menos que o orçamento de um ano do Sistema Federal de Educação Superior. E esse fundo, eles estão chamando também de endowment. Não tem nada a ver com o conceito de endowment, que é o que, na verdade, é uma super reserva de grandes universidades no modelo norte-americano. E o fundo das estaduais paulistas tem uma concepção que eles se recusam a incorporar, que é a vinculação de receita orçamentária para a alimentação contínua do fundo. E ainda tem coisas assim absurdas na defesa que eu estou vendo na imprensa dessa ideia desse fundo. Eu estou só analisando como um detalhe para dizer que não vale a pena a gente entrar na análise fina dos outros detalhes, porque é tão grotesco. Claro que é preciso se ter alguma familiaridade com o elemento técnico de cada um desses elementos. Um fundo de 50 bilhões
vai render no melhor investimento alguma coisa anual que chega a 6 bi. 6 bilhões sustenta uma grande universidade federal, que é a Federal do Rio de Janeiro. E aí, para sustentar o sistema, vai ter que se fazer o quê? Retirar o principal do fundo. Então, se esse fundo não tiver uma alimentação de vinculação orçamentária permanente, a não ser que as universidades fiquem vendendo seus imóveis a cada ano para recompor o principal do fundo. Então, vocês estão vendo que não tem sensatez, não tem competência. Aí a gente estava comentando um pouco antes, né? Maria falou, isso nem passou pelos erros pelo jurídico. Aí eu disse, não passou nem pela equipe econômica. Eles nem foram perguntar aos que estão comandando esse conjunto de reformas, supostas reformas. Mas aí eu vou para concluir, porque eu acho que muitas dessas coisas a gente pode também destacar no debate. Mas eu vou querer concluir analisando um pouco mais esse anacronismo, porque, e aí é uma posição que eu acho que merece uma discussão, porque a Universidade Brasileira tem adiado uma questão que é crucial para ela, é o que ela é. A Universidade Brasileira, ela é uma instituição com uma missão civilizatória, com uma missão histórica. Ela se alinha a toda essa referência que tem quase 1000 anos de instituições com esse tipo de compromisso com a produção livre da crítica, a construção de verdades, sem submissões, ou ela é uma instituição formadora de quadros para uma burocracia, para uma sociedade, para governos, para famílias, para projetos de sujeitos e de grupos que, ao fim e ao cabo, dão conta da distopia que está, nesse momento, metida na sociedade brasileira. A responsabilidade da nossa instituição é saber se o que ela tem feito como história, de alguma forma, tem alguma responsabilidade sobre os dilemas e os impasses que estamos metidos. Minha hipótese é que tem. Até porque nós deveríamos fazer parte desse Estado. E aí tem uma discussão que eu acho que é fundamental. Regime jurídico único. Eu estou falando como gestor. E numa discussão que, inclusive, precisa dialogar com a questão gerencial, mas gerencial no sentido de eficiência, eficácia e efetividade para quem? E nesse caso, nós temos instituições públicas que são estatais, porque pertencem ao Estado, onde seus quadros são inclusive aposentados e ativos no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em folha de pagamento centralizada, com toda essa questão de estabilidade da carreira, certamente, mas na pior solução de estabilidade da carreira, que é aquela equiparação que faz com que a gente tenha no Brasil, e aí também é uma opinião muito crítica, eu acho que esse é um momento importante para a gente também se olhar no espelho, né? No Brasil, nós temos formas de gestão que são absolutamente incongruentes com a missão histórica e civilizatória da instituição universitária. E aí, me perdoe, né? A gente está em um registro binário, onde a distopia brasileira é sociedade ausente, supressa, até do ponto de vista simbólico,
e aparência, evidência de Estado e mercado. E aí faz com que não exista sequer na possibilidade de referência jurídica algo que não seja público e não estatal, nem algo que seja público e não privado. Por quê? Porque nós, a rede de universidades federais, fazemos parte do Ministério da Educação. Estamos na folha de pagamento do IMIPOB, submetido às regras do Ministério da Fazenda. Num regime jurídico, não de pessoal, mas um regime jurídico de administração, e eu acho que vocês devem apreciar isso, que é definido pelo direito administrativo público, que no Brasil tem um parâmetro simples, mas que, na minha opinião, é fundamental sua compreensão, para que a gente até tenha consciência do que estamos emitindo. O regime jurídico da administração pública tem uma regra fundamental: o gestor só pode realizar o que está previsto na norma. Vou só repetir: o gestor só pode realizar o que está previsto na norma. O contraste: o direito administrativo geral só é proibido o que está proibido na norma. Tudo mais é permitido. Notaram a simetria? Imagine uma universidade, que é uma instituição historicamente comprometida em fazer o que nunca foi feito, ser criativa, ser inovadora, produzir inovação no sentido mais puro da palavra, não no sentido corrompido, comprometida em fazer aquilo, conhecer aquilo que nunca foi feito. Então eu posso dizer que todos os pesquisadores que estão no Brasil realizando esse tipo de atividade nobre estão confrontando o direito administrativo público por essa simples regra. E aí, essa minha relativa experiência como gestor, o gestor de instituições universitárias no Brasil é o sujeito que se responsabiliza pelos atos de ofício de todas as transgressões que são absolutamente necessárias para que o conhecimento inovador seja realizado minimamente pelas instituições que têm essa missão social, em tese, mas que tem um regime jurídico que, na prática, torna ilegal a gestão de instituições dessa natureza. Vocês perceberam o imbróglio? E esse imbróglio é seríssimo, porque passou despercebido enquanto o Brasil saía da Constituição de 88 e devagar ia montando o seu sistema de controle social, controle institucional e controle legal. E esse sistema está pronto e está começando a atuar sobre as instituições. Então eu paro por aqui. Teria mais a dizer sobre esse anacronismo, mas na discussão seguramente alguém vai levantar a questão e eu vou aproveitar e complementar o que eu falei. Passo então agora a palavra ao professor Saldio. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. E se o professor Naumar teve dificuldade de achar o porquê do convite, e achou algumas, eu não achei nenhuma, porque eu nunca fui nada além de um professor, de um médico e de um pesquisador. A minha experiência de gestão também é atípica, porque o EA é um novo do ponto de vista administrativo e anda sozinho. Então eu vou ter que falar uma coisa diferente, porque eu não tenho vivência da administração.
nem não seria capaz de falar com a propriedade dos que me precederam. Eu fiz uma cola aqui porque eu fui escrevendo mais ou menos no embalo do que as pessoas foram falando, me dando ideias. E eu li o Futuris. Eu acho que nunca um documento traduziu tão bem a personalidade do seu idealizador. Existem muitas similaridades entre o documento e a pessoa que o concebeu. Porque o que eu vi de estranho, se ele trata basicamente de uma visão de produtividade e da ciência como produção de riqueza. Ele traz uma visão empresarial, uma visão produtiva, de indicadores de desempenho, né? Parece aquele negócio de reunião de empresas, né? Missão, valores. Eu sou um pouco desconfiado dessas coisas, porque depois que o Dale Carnegie, que escreveu o livro de autoajuda, o mais importante do mundo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se suicidou, né? Eu comecei a achar talvez eu não tenho direito, mas a ciência, né? Eu vou também ter um viés muito da medicina, né? Porque é o que eu conheço melhor. Mas a ciência como instrumento de poder, de riqueza, é nova. É um fenômeno novo. Ninguém se interessava. Tem alguns exemplos. Né? A Filipa de Lancaster, quando ela estava tendo do lado do maior exército do mundo, a Espanha, o que os portugueses sabiam fazer melhor do que os espanhóis? Navegar? Então vamos fazer uma escola, vamos cortar as árvores da Ilha da Madeira e vamos desenvolver tecnologia. Mas em geral não precisava de muita ciência para você precisava de canhão. O teu sistema de crescimento econômico se baseava na posse. Então, e mesmo a tecnologia militar, depois que descobriram a pólvora, ela só foi se desenvolver depois a corrida, a ciência como promotora de guerra, da indústria da bélica, ela se acelera depois dos anos 30. Então mesmo as grandes descobertas tecnológicas, elas eram absolutamente desinteressadas. O Fleming, quando ele descobre a penicilina, por exemplo, vamos lá, Pasteur com a vacina do antrax, não ganhou um tostão de patente, nunca houve negócio para isso. O Crick, quando fez com molécula DNA, não tem patente nenhuma. O Fleming, o Florey e o Shen ficaram contentes de receber o prêmio Nobel. E os remédios tinham nome dos descobridores. Né? Mas daí a ciência começou, né, quando você começa a ter grandes laboratórios tecnológicos que eram fora da universidade, o Edison, né, e você começa a entender que você pode ganhar dinheiro com ciência. Então a ciência começa a criar um conceito de propriedade intelectual. Também se cria, então a propriedade intelectual é uma coisa nova. Né? Você registrar patente, não publicar, usar como segredo, né? Isso é uma coisa que não é da universidade, não é a função da universidade. É lógico que a sociedade tem que produzir desenvolvimento, mas isso é uma coisa da empresa. Aliás, eu conversando com a presidente do MIT, ela perguntei quanto é que o MIT tira de dinheiro na iniciativa privada? Menos de 10%. E o endowment da Harvard, que eu conheço melhor, por ter trabalhado um tempo lá, ele não vem da iniciativa privada, ele vem do overhead do dinheiro público que o National Institute of Health coloca. O endowment da Harvard. Então, e o investimento, o aumento do investimento privado em pesquisa não é feito tanto nas universidades, é feito no instituto das próprias universidades, a indústria farmacêutica, a indústria da guerra, a indústria das telecomunicações, as empresas de computação. É aí que quando a ciência se transforma no negócio, as grandes corporações dela fizeram o negócio. Então, vocês me permitam eu colocar, eu
também não vou falar da ciência como instrumento político, né? O Lysenko quase faliu a Rússia mudando a lei de Mendel, dizendo que a genética não era o que o Mendel tinha feito, né? Quando você vê a bomba atômica, quando você vê a foto do Oppenheimer, quando ele já era diretor do Los Alamos, depois da bomba, e se pudesse medir a angústia no olhar, tem uma foto clássica do Oppenheimer, dele ter percebido que ele tinha feito, que ele tinha coordenado o esforço que acabava com o mundo. Então a indústria bélica hoje é uma importante fonte de produção de conhecimento, até na medicina. A penicilina só foi comercial na hora que você teve que montar o esforço de guerra, também tem uma guerra de trincheira no Japão. Todas as manobras de tentação de vida que você vê no resgate chegaram muito antes no campo de batalha do que chegar nas ruas. E você vai com telecomunicação, um monte de coisa, né? GPS, tudo isso que a gente usa hoje, quem desenvolveu foi para matar gente. A ciência, eu vou colocar toda atividade intelectual, quando eu divido o Pito em quadro, quem falou isso muito bem foi o Paulo Erkenhoff, nosso. Escreve uma obra literária, ou pensa no funcionamento de alguma coisa, é porque você reconhece a ignorância sua. Quando você se liberta do dogma e percebe que você não sabe nada, você está no vazio, você quer preencher aquele vazio com conhecimento, com o sublime, com a criação, com a materialização de uma ideia, ou de um sonho, ou de um conceito. Então, quando o homem começa a se libertar das verdades das escrituras, ou de qualquer explicação teológica, ele começa, de qualquer que seja a profissão, né, o credo, ele começa a falar, bom, não é assim que funciona, então vou atrás, né? Então ele é um processo que está longe de ser aquele processo que a gente viu na ciência indutivo, hipotético, criativo, dedutivo. Não é. Ele tem muita criação da intuição e de uma necessidade interior. Na área que eu só para você ter uma ideia, então a distinção da ciência aplicada, por exemplo, das ciências humanas, ela cada vez perde mais o sentido. Eu vou dizer na medicina. Quando eu era estudante, eu comprava o livro de clínica médica cada 6 anos para estudar. Dava. Hoje não dá mais para estudar no livro. Então você tem que começar a ler artigo. Só que tem tanto artigo. Em algumas áreas, como oncologia, o conhecimento duplica praticamente cada 3 meses. Você não consegue acompanhar. Então você tem que ter sistemas de inteligência artificial que compilam aquilo, fazem a revisão sistemática, procurar evidências e colocar tudo isso no celular, que você dá os sintomas, ele dá o diagnóstico, ou te dá as opções terapêuticas que atualiza cada 2 meses e tal. E a medicina vai ter que se ocupar de coisas que são de fato importantes. Por exemplo, se eu não a expectativa de vida em São Paulo cai se você tirar o Brás, que é um ponto fora da curva dos imigrantes, cada quilômetro do metrô você perde mais ou menos 1h30 de expectativa de vida em direção à periferia. Se eu queria saber o risco de morrer de infarto agudo do miocárdio, basta eu dar a distância, o nível de vulnerabilidade social e a cor da pele que eu tenho um modelo de ajuste do R2 modelo é 74%. Ou seja, eu ensino na faculdade de medicina 26% daquilo que é necessário para prevenir os acidentes, a morrer. Porque a medicina é simples, né? Ou entope, ou da bola ou da buraco. Então, para você desentupir ou impedir o entupimento, você tem que. Eu ensino 26%, o resto vem do modo de vida, das horas trabalhadas, da falta de cuidar de si próprio, da falta de relações afetivas. E assim vai para acidente de trânsito, nós vamos ficar só consertando o osso. Né? Todos aspectos culturais da cidade. Então,
eu acho que a medicina cada vez mais vai estar na área das humanidades. No século XXI, ela vai estar muito mais na área, ela vai ter que, ela já é meio assim, né? Mas cada vez mais ela vai depender de coisas como antropologia, sociologia, como planejamento urbano, coisas que ela não consegue prescrever. Você vai bem na área da cidade, até mosquito, que acabou no ozono. Depois disso, tudo que dá bola por alto e top são dependentes de fatores como renda, modo de vida, do que você come, hábitos, valores. Você acha que a mortalidade por câncer de colo do útero na Arábia Saudita é alta porque o vírus é diferente? Não, não é. Então tem outras coisas que vão entrar hoje, quando tudo é feito de escolhas, feita de mercado e feito de outras coisas. Então, primeira coisa, ele coloca o benefício tecnológico do país numa área basicamente das ciências duras. O segundo aspecto, que deixa eu anotar aqui, tem que acabar de tempo. Eu não te falei que quando você precisava, vai estar no celular, você precisa? Está acontecendo agora. Tá bom, eu vou falar, desculpa. Está falando já é uma... A ciência pode ser, no máximo, não de lucro, mas de desenvolvimento. Aliás, a história de São Paulo foi assim. São Paulo, no final do século XIX, com todos os efeitos da elite paulista, na época, ela foi o primeiro lugar que montou serviço, ensino fundamental público. E aí começa a fazer o Instituto Agronômico de Campinas, a Escola de Agronomia, depois o IPT, depois a Poli, a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Medicina, só tinha a Faculdade de Direito. E isso era para mudar o Estado. E volta a usar um pouco da ciência com o poder político, porque a própria Universidade de São Paulo, o que está escrito lá? Ciência 20. O pessoal perde a Revolução 32, vai para a Europa, vem para uma universidade e faz uma universidade com o conhecimento como instrumento de desenvolvimento. Bom, então isso depende que a produção de desenvolvimento em benefício da sociedade, ela cumprir o seu papel social, não está só na universidade, ela depende do ambiente, ela depende de outras coisas. Quer dizer, jogar na universidade a responsabilidade pela falta de competitividade das empresas brasileiras, ou a falta de interação entre a universidade em cima da universidade, é de uma falta de compreensão do processo. Porque tem coisas que a universidade, sim, a universidade tem que ser modificada. Eu acho que ela está envelhecendo. É que nem criar galinha. Quando você tem um pintinho de 30 gramas, 90% da ração que você dá é para crescer, fazer proteína. Depois que cresce muito, você dá a ração, 95% é para cuidar dela e 5% para pensar. E hoje a gente entrou num sistema de burocratização e centralização do poder da universidade, que você gasta, qualquer reitor fica atolado em pastas amarelas, e quem chefiou departamento com alguma coisa percebe que a gente só discute varejo nos nossos colegiados. Então a universidade tem que ser mudada, mas não por essa razão, nem a facão, nem por esse tipo de ação que está sendo colocada. Então nós temos que ter um espelho, sim. Agora, a falta de competitividade tecnológica, e o Brasil já mostrou, veja, na área da medicina, antes de qualquer coisa dessas, quando você toma um anti-inflamatório não hormonal, um desses anti-inflamatórios aí, quem descobriu? O sistema de sininas e cadeias no plasma, a medicina de Ribeirão Preto. O captopril que você usa para diminuir a pressão arterial foi lá também, descoberto pelo Sérgio Henrique Ferreira. Os transplantes, o transplante entre vivos, né? A gente agora está na própria USP liderando um processo de produzir órgão artificial em porco, que você humaniza o porco. Então a criança não tem doador. Então como o porco cresce, você pode pegar um rim, uma criança, um coração e colocar de porco, que é parecer. A discussão nossa foi o espírito, né? Porque quando você mata o porco, o espírito fica revoltado, mas tem muito espírito de porco na comunidade.
Enfim, existe uma série de coisas que são desenvolvidas aqui e vão para a Embrapa, vão para a Embraer. A Embraer tem o dedo da Poli, do ITA, nasce da Poli. Vamos para a exploração de petróleo em águas profundas, tem a COP e tem a Poli. Tem uma série de coisas que, quando houve uma ambiência adequada, a universidade respondeu. Ou seja, não é questão só da universidade, é uma questão do ambiente de apoio ao desenvolvimento que se cria, dos estímulos que se dá para as empresas. Então devia ter também um futurice para as empresas, ou um sistema de fazer com que as empresas se sintam confortáveis. E aonde teve isso, por exemplo, o PIT da FAPESP, e mais recentemente o Federal, a Embrapi, sem qualquer futurice, deu resultado. O projeto da FAPESP, o PIT, que é o que você pega jovens e estimula a ser empreendedor fora da universidade, deu lucro. Quer dizer, eu não tenho a conta certa, mas foi mais que o dobro de retorno para o Estado, para as empresas, do que aquilo que foi investido para a incubação das empresas. Então tudo isso já está pronto. E só que, como eu disse, a ignorância é confortadora. Quando você tem um problema complexo, você ser ignorante é uma vantagem, porque você encontra uma solução simples, né? Nós estamos lançando na Faculdade de Inovação o IDIOTIL, estava falando, o primeiro redutor de QI. Para quando você vê uma coisa complexa, você põe sublingual, reduz o QI. A gente isolou de cérebro de homens inteligentes que gostam de programa de mesa redonda de futebol. A gente isolou a proteína, explica aquela redução de QI, sintetizou e põe sublingual, você fica idiota e entende, né? E mesmo em nível individual, tem gente que prefere não ir no médico, como eu, para não saber que está doente. A ignorância, ela, né, ou você não quer saber o problema, não vamos contar para ele, não vamos contar para a família. O desconhecimento é confortador, porque ele oferece certezas que você não pode ter, porque o mundo é complicado. Então, esse é o grande problema E vou dizer que já tem similar do Futuris, que são as fundações de direito privado, as OCIPs, na área de saúde está cheio. O que aconteceu? Qual foi a história natural disso? Teve casos de sucesso, quer dizer, você tem a contratação em hospitais públicos, como o ICESP, como o INCOR, foi o primeiro com a Fundação Zerbini, a contratação de pessoas via CLT, médicos, enfermeiras. E engraçado que os médicos do HC, o HC tem aproximadamente 3 mil médicos, 80% de doutorado. Então, eles fazem pesquisa, dão aula, eles são CLT. Então já existe esse modelo de colocação disso. Então, na prática, né, todo o excesso de arrecadação foi seguido de uma correspondente redução do investimento público. E isso funciona em alguns hospitais, né? Eu moro perto atrás do Menino Jesus, o Adriano está aqui, que foi assumido pelo Sírio Libanês. Até mudaram o nome para Pequeno Rabê. Melhorou o hospital, né? Mas ele não é para fazer pesquisa, é para fazer assistência. Então, se eles olhassem melhor o que já aconteceu, e assim está. A Poli tem fundações, a FEIA tem fundações, tem pontos positivos. Sabe o que a fundação é? No fundo, na minha opinião, é um caixa 2 que o governo estimula. É um caixa 2 porque assim, ele não consegue mudar o estatuto do funcionário. Você não consegue pegar uma enfermeira que não está legal. Tem áreas que você não pode ter funcionário que não. Como você não consegue mandar embora, você faz o seguinte, você contrata agora a CLT que eu ponho para fora. Ele tem se é uma fundação de direito privado, você consegue comprar coisas mais facilmente do que através do regime público. Então, em vez do Estado modernizar-se,
ele joga essa responsabilidade para o gestor do serviço público. Porque no fundo, no nosso caso, como o Hospital das Clínicas é um hospital público, o Ministério Público pode falar: por que você está pondo convênio aqui? Por que você está fazendo isso? Quem paga a conta é o sujeito que está na universidade e o Estado não tira da conta. Ele não só tira dinheiro, como tira as suas responsabilidades. Portanto, o Futurice devia ser ofertado para a gente um eduque-se, um informe-se, né, para quem propôs. Talvez tenhamos que desenvolver métodos pedagógicos mais avançados para que possamos educar, né? Talvez implantes, né? Mas não é por aí. O projeto é antigo, já existe precedente, ninguém estudou os casos onde isso aconteceu, ninguém foi ver depois que o que foi gerado esse excesso de receita foi retirado depois do orçamento, quer dizer, no final se ficou igual, né? Mas tem aspectos que poderiam ser revistos, mas não, nessa forma atual, não dá nem para entender o que acontece. O documento é mal escrito. Eu pensei que era um problema meu, porque tem coisa que eu leio e não entendo, mas aí, como outras pessoas lerem também não entenderem, é provável que isso seja real, né? Então, eu diria que o documento é incompetente. E ele é vendido, sabe o que me parece? Agora eu vou dar uma impressão que não querer mostrar serviço e querer mostrar uma eficiência que não tem, né? Lembra muito aquele programa O Aprendiz, né? Que você quer mostrar que você tem uma habilidade que você desconhece. Então eu acho que há um notável domínio da ignorância. O que nós temos que fazer na universidade é impedir que essa vontade da gente construir e encontrar o vazio, encontre o vazio já preenchido pela ignorância. Aí você impede o desenvolvimento da criatividade. E eu temo que isso é um processo geral. E o Futurice é apenas uma amostra de um processo mais sistêmico. É isso. Obrigado, professor Saldiva. Passo então agora a palavra para a professora Marilena Chaves. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou fazer uma fala muito diferente dos que me antecederam, que foram específicas sobre o que se passa. Eu queria fazer uma fala um pouquinho mais genérica para inserir isso que se passa num contexto um pouquinho mais amplo. A primeira coisa é lembrar que nós vivemos num momento em que foi criada há 2 décadas essa expressão, e agora ela funciona a todo vapor, que é a expressão sociedade do conhecimento. Com a expressão sociedade do conhecimento não se quer apenas significar o fato de que o conhecimento se tornou importante para a sociedade e de que há um crescimento efetivo do conhecimento. Por sociedade do conhecimento, o que se procura mostrar é que, diferentemente do que ocorreu até, vamos dizer, até os anos 70 do século XX, a ciência era uma pesquisa e uma investigação em torno do não conhecido, do não compreendido. E dela resultavam efeitos práticos no plano tecnológico e no plano da aplicação. A ciência era um elemento fundamental do modo de produção capitalista, mas no momento em que não ela, mas o que provinha dela era apropriado no processo produtivo. Isso foi o que mudou. Hoje a ciência é a força produtiva. Ela não é aquilo que sustenta técnicas para a produção. Ela se tornou força produtiva.
E ao se tornar força produtiva, ela significa que conhecimento, a informação é poder econômico e político e social. Mas significa mais alguma coisa. Significa que a posição dos cientistas, dos intelectuais, dos artistas mudou. E foi cunhada não por acaso a expressão trabalho imaterial. Não é o trabalho material que sustenta hoje o modo de produção capitalista. É o trabalho imaterial, é o trabalho do pensamento. É o trabalho do pensamento, é o trabalho das artes, é o trabalho das ciências, é o trabalho da filosofia. É isso que é o suporte real, histórico da produção econômica, do poder político e do poder social. Portanto, nós não estamos brincando com uma coisa menor, mas o que eles estão fazendo é uma atualização das universidades, uma atualização da educação, em termos da compreensão de que nós nos tornamos o capital. É por isso que existe capital, a expressão capital intelectual. Nós somos o capital intelectual, nós somos o trabalho imaterial, nós somos a força produtiva da nova forma do modo de produção capitalista. Nós não somos pouca coisa, e é por isso que vem como uma avalanche esse conjunto de medidas tentando exercer poder e controle sobre nós. Então é preciso que os estudantes e os professores avaliem o grau do terror que pode ser implantado, não só porque estimula essa concepção, mas porque vai ser a caricatura dela. Nós vamos ser a periferia da periferia em matéria de conhecimento, em matéria de saber, em matéria de pesquisa, em matéria de realização cultural. Nós vamos ser a periferia da periferia, porque é isso que o Brasil está se tornando, a periferia da periferia. Então, eu queria que os estudantes pensassem nisso, quais são as reivindicações que nós temos que fazer, porque o nosso lugar se tornou um lugar proeminente dentro do mundo contemporâneo. Nós não somos qualquer coisa, nós somos a força produtiva desse mundo contemporâneo. Então, eu penso que discutir a desigualdade, a exclusão é fundamental, porque o modelo faz isso. Mas é preciso ir além de dizer que ao fazer isso, o que mais está sendo feito? Queria também, antes de encerrar, porque eu vou encerrar falando um pouco do modo do neoliberalismo como novo totalitarismo e o governo como máfia. Eu queria lembrar que o ministro da Educação declarou que ele teve que dispor de 962 milhões de reais do orçamento do Ministério para pagar os deputados e senadores para a reforma da Previdência. Ele disse isso nos jornais, ele disse isso nas rádios, ele disse isso no Twitter, no blog, no site, na rede social. Eu não sei o nome dessas coisas, para mim tudo é igual. Essa coisinha que está nesse coisículo aqui, é isso aí. Bom, ele deu uma declaração pública de que ele fez isso. Então, ele está cometendo 3 crimes. O primeiro é o crime de improbidade administrativa, porque uma vez feito o orçamento, você não desvia o orçamento. Você vai ter que mostrar para o Tribunal de Contas e você vai ter que mostrar para todo o setor jurídico o que você fez com o orçamento. Porque o orçamento você não faz, não leva ele para cá e para lá. Então tem improbidade administrativa e tem, portanto, um crime com relação a esse uso do orçamento. O segundo tem o crime de corrupção. Você pega as verbas da educação e paga deputado e senador para votar. É corrupção em estado puro, é corrupção institucionalizada como algo banal. Banal. O ministro vai lá, tira o dinheiro da algibeira e paga os deputados e senadores. E isso
tendo o ministro, o grande ministro da anticorrupção no país. Então, é preciso que os jovens digam: o ministro é corrupto. Ele é corrupto porque ele desviou as verbas do ministério para pagar a reforma da Previdência. Ele é corrupto porque ele mexeu no orçamento que ele não pode mexer. As palavras de ordem não podem ser mais: nós somos vítimas, é a nossa desigualdade, é a nossa exclusão, é o corte de verbas. Não! Nós temos que ser acusadores. Nós temos que dizer o que está acontecendo. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, e com isso eu vou encerrar, eu tenho tratado o neoliberalismo como a nova forma do totalitarismo. Não considero que ele é uma mutação econômica em que o capital financeiro desaloja o poder do capital produtivo. É isso. Mas isso é o de menos. O neoliberalismo é uma mutação histórica porque ele é a nova forma do totalitarismo. Nós estamos acostumados a pensar que o totalitarismo é a existência do autocrata, é a existência do grande líder que fala à raça una e superior, ou que fala ao povo uno, vitorioso da revolução. Mas não é isso o totalitarismo. Quando eles se referem ao mercado e identificam sociedade com eles pura e simplesmente estão lendo a cartilha própria do neoliberalismo, e que é a da totalização de todas as formas da existência numa única organização, que é a empresa. E essa organização empresarial, não só ela reduz tudo aos interesses de mercado, mas ela destrói o espaço público da política. Ela destrói o Estado como espaço público, e ela destrói todo o campo público da política, republicano e democrático. Por quê? Porque como é que opera o campo republicano democrático? Ele opera com o conflito, com a disputa, com o direito à opinião pública e com as diferenças. Diferença de classe, diferença de etnia, diferença religiosa, de gênero, todas as diferenças. Elas operam no campo público, de demandas e de realizações. Uma empresa opera exclusivamente no espaço privado, de eficácia nos seus resultados e vitória numa competição. Como é que ela lida? Como é que ela lida com a diferença? Como é que ela lida com os conflitos de gênero, os conflitos de classe, os conflitos de opinião, todas as formas de conflito que são constitutivos de uma república democrática? Ela vai lidar com isso da única maneira pela qual uma empresa lida com conflito. Como é que uma empresa lida com conflito? Ela tem duas soluções. Ela despede aquele que está produzindo problemas, ela despede. Ou ela trata de um litígio no interior dela ou entre empresas pela via jurídica. A gente fala da judicialização da política como se fosse um fenômeno estranho que aconteceu. A judicialização da política é a consequência desse novo totalitarismo, porque é a única maneira pela qual um mundo empresarial lida com conflitos. E quando ele não lida, portanto, com os conflitos, como é que ele lida? Ele lida com o ódio e o extermínio. E é por isso que nós temos o discurso do ódio e o extermínio. Então, não é brincadeira o lugar onde a nossa questão das universidades e da educação está inserido. Ele está inserido num mundo totalitário. E no caso do Brasil, como é o caso da Hungria, da Polônia, da Índia, da Turquia, nós, como é que esse governo se realiza? Ele se realiza na forma da bandidagem, ele se realiza com uma estrutura de máfia. Então você tem o chefe, e depois você tem o consigliere. Não tem padrone sem ele consigliere, né? Não tem Marlon Brando sem
Roberto de Valle, né? Precisa do conselheiro. Então ele tem, o Trump tem o Bannon e o Bolsonaro tem o Olavo de Carvalho. São os conselheiros do Padrone. Como é que o Padrone funciona? Ele produz dossiês do Legislativo, do Judiciário, dos Ministérios. E ele ameaça aqueles de quem ele tem dossiê e cobra, portanto, proteção com a lealdade incondicional desses de quem ele tem os dossiês. Ou seja, é um funcionamento de máfia. E com isso ele blinda o Congresso, ele blinda o Judiciário, ele blinda a mídia, ele blinda as universidades. É um funcionamento que é o funcionamento de eu te dou proteção e você me dá lealdade. Proteção com todas as aspas que quiser. Isso é o funcionamento de máfia destes governos de extrema direita nesse universo do novo totalitarismo. É aí que nós temos que brigar. E eu gostaria que a nossa briga pela universidade fosse inserida nessas questões e que a gente assumisse mesmo a posição daqueles que acusam, daqueles que exigem e não daqueles que são pobres vítimas. Obrigada. Vou fazer um pedido à Marilena para desenvolver um pouco mais essa questão do jurídico, porque eu li há pouco, não sei se é correto, mas o investimento dessas empresas de ponta no mundo nos departamentos jurídicos é maior do que nos departamentos de desenvolvimento de tecnologias. Aí eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre essa questão do jurídico, porque também reflete no modo como o Brasil se constitui pós-Constituição de 88, naquele pacto que foi realizado para a saída da ditadura, com uma série de alianças onde os poderes subterrâneos do judiciário se consolidaram e de um modo insidioso, de maneira que eu creio que essa é uma questão no cenário político brasileiro tem que estar posta. Não, eu concordo inteiramente com você, porque, de um modo geral, mesmo no caso da Argentina, que foi do Chile, as ditaduras, a primeira providência que elas tomaram foi de montar um discurso e um aparato de legalidade, né? Elas se consideravam legítimas por definição, mas elas construíram esses aparelhos de legalidade, né? Houve constituições, né? Fizeram constituições até. E o elemento garantidor dessa legalidade foi sempre o aparelho jurídico. E no nosso caso, no caso latino-americano, isso é mais compreensível ainda do que seria no caso do norte da América, do norte, eu falo América porque tem o México e o Canadá, né? A gente sempre fala como se fosse os Estados Unidos. Então, da América do Norte e parte da Europa, não a parte mediterrânea da Europa, que é justamente o fato de que a parte mediterrânea da Europa, e em particular a Península Ibérica, se sustentou nisso. Quer dizer, ela é a última a deixar o mundo medieval e ela está inteirinha sustentada na juridificação da política, né? Os juristas sempre fizeram isso. Não é por acaso que a primeira universidade, a primeira faculdade que se tem no Brasil, lá em cima e aqui, é a de Direito, né? Então, os bacharéis sempre foram os nossos letrados, né? E isso faz parte, é constitutivo da cultura e da política brasileira, que você passa, né, pela esfera do jurídico como aquela que garante, por uma suposta legalidade, a legitimidade, sem que nunca se tenha discutido os porões dos judiciários e o modo de formação de pessoal.
Então, quando aparece tudo isso que está aparecendo a respeito do Lava Jato, ou o que aconteceu no golpe contra Dilma, a posição do Supremo, num primeiro instante as pessoas se surpreendem, porque o que elas esperam é que a lei faça isso. E a ideia de que a lei seja o lugar onde a corrupção se realiza é quase insuportável, né? E nenhum de nós tem se demorado nisso, né? Eu tenho me interessado pelas formas miúdas e cotidianas da corrupção, porque os brasileiros foram convencidos de que a corrupção é pegar o dinheiro público e pôr no bolso. Isso também é corrupção, claro que é, mas a corrupção está institucionalizada. Ela está institucionalizada como forma de comportamento, né? O cara que dá propina para o guarda de trânsito, né? Ou uma coisa frequente, né? Eu costumo contar um caso ocorrido comigo para que se avalie isso que eu estou chamando de uma corrupção constitutiva dos hábitos da gente, né? Quando eu estava na Secretaria de Cultura aqui em São Paulo, houve de várias fontes a afirmação de que, olha, há empresas que apoiaram a eleição dessa prefeita e que estão interessadas em colaborar e participar. Então, no caso da cultura, vieram. Aí veio uma primeira empresa e perguntou dos projetos, eu contei dos vários projetos, com muito má vontade, mas eu contei de todos os projetos, os recursos, etc. E eles disseram que talvez pudessem pensar no financiamento, e depois chegou num ponto em que houve um silêncio, não ia para frente. Serviu o cafezinho e tal, e eles foram embora. Uns 15 dias depois, uma outra empresa veio. E a coisa se repetiu. Eu quis ouvir, e o silêncio. Na terceira vez, eu fui conversar com a prefeita. Eu falei, olha, está acontecendo alguma coisa muito estranha. Contei, e ela tinha uma assessora que era ligada ao mundo empresarial. Então, a assessora disse, mas Marilena, eles estão esperando você dizer quantos por cento você quer. Você tem que dizer desse projeto, quanto o projeto vai custar, quantos por cento são seus, e para eles poderem calcular quantos por cento eles, como relações públicas, vão pegar. Então, você vai dar, o projeto custa tanto, a isso nós vamos acrescentar a porcentagem que você quer e a porcentagem... E isso, não houve nada de especial. Os caras vieram e com a maior naturalidade, faz parte do tratamento da coisa pública, que você pega uma parte para você. Eu concordo completamente com a provocação que acho que a Marilena nos faz, o Naumar também fez, e o Saldir também de certa maneira, que é nós não podemos ficar numa posição defensiva. Um exemplo, tá? Eu venho do campo da sociologia da ciência. Quando começou a discussão da pós-verdade, eu li alguns best-sellers que saíram, primeiro nos Estados Unidos, um deles chama A Morte da Verdade, de uma jornalista, o outro chama O Novo Iluminismo. E eu fiquei absolutamente chocada, porque a proposta que eles fazem para enfrentar a pós-verdade é uma defesa, certo, da ciência sem nenhuma incorporação das críticas de um século que foram feitas pela filosofia, pela sociologia, pela antropologia ao funcionamento da ciência como espaço de centralização de poder e de destruição da democracia. Então a gente está num contexto que a gente não pode dar respostas velhas nem defender projetos antigos. Por exemplo, acho que como o Naumar coloca, por que a gente não formula, né, uma nova organização para o funcionamento da sociedade que melhor atende os nossos interesses? Eu acho que a gente tem que ter o desafio desta agenda positiva, mas compreendendo profundamente o contexto complexo que nós estamos, que parte inclusive pelo reconhecimento de que
que as formas políticas, onde nós aprendemos a fazer política, acabaram. Exatamente. Nós precisamos enfrentar essa dificuldade. Então, eu acho que a primeira coisa eu acho que o Futurice é tudo o que foi dito, certo? E pior, tá? E eu vou dizer mais, ele não é, o essencial do Futurice não é para a Universidade Federal. Tá? Ele é uma reorganização do sistema de ensino superior, porque o principal artigo, que é o que ninguém discute, é o que fala da flexibilização do reconhecimento de diplomas internacionais. Então eles estão propondo, e é engraçado porque até no primeiro momento eu disse, isso é impossível, não vai funcionar, não funcionou, nunca vai funcionar agora, certo? Mas eu não acho absurdo que mesmo com todas as falhas, com todos os problemas, ele seja implementado. Porque, acho que como também já foi dito, esse é um governo do apocalipse, certo? E aí eu acho, eu participei de um debate há uns tempos atrás, e alguém estava entendendo que o Bolsonaro a extrema-direita, até porque ela restitui a oposição amigo-inimigo, ela de certa maneira resgata a política. Calma, mas não, exato, era uma discussão sobre isso. Ela resgata, ou seja, temos que aprender algo com a extrema-direita na medida em que ela é antissistêmica. Porque quando, por exemplo, já vou chegar onde eu quero chegar. O Trump, por exemplo, quando diz nos Estados Unidos, certo, que vai fazer tudo o que os experts em economia disseram para ele não fazer, e ele vai lá e faz, ou seja, ele cumpre as promessas, havia algo de um resgate do político, desse espírito antissistêmico que nós de esquerda deveríamos ter aprendido com isso e propor soluções antissistêmicas. E eu, no debate respondi dizendo, olha, há um problema muito grande aí, porque o Bolsonaro, o Trump, eles não são antissistêmicos, certo? Porque, na verdade, eles não conseguem imaginar nada fora do aprofundamento desse sistema. Que isso vai nos levar ao caos, à destruição da floresta amazônica, à morte de todo mundo. E aí? Qual o problema para eles, percebe? Então, eu acho que nós não estamos preparados, porque isso para nós é muito difícil, né, de imaginar o que é fazer política nesse contexto. Certo? Aí as opções variam entre essa pessoa que estava nos propondo imitar esse método, que eu acho uma completa, ou seja, construir um outro inimigo, que é uma completamente nonsense, porque vai contra tudo que acreditamos. Mas tudo isso para dizer que eu acho que nós temos sim que sair da postura defensiva, certo? Mas compreendendo a profundidade da mudança que está em curso e que outra sociedade, que outro modo de fazer política nós vamos, que outra universidade nós queremos. Então eu acho que a resposta tem que ser muito mais profunda, mas levando a sério a mutação do espaço político, ou seja, político-social que aconteceu no Brasil, porque foi muito profunda. E eu acho que a gente tem uma angústia, nós que fazemos política, né? Uma angústia muito profunda, porque nós não sabemos o que está quando a gente faz uma passeata, não aparece ninguém, depois de várias passeatas, a gente não está entendendo nem como mobilizar as pessoas. E eu acho que a gente tem que baixar um pouco a bola da angústia, né? E entender que realmente é um momento muito diferente, certo? Nós vamos demorar um tempo para aprender, mas nós vamos conseguir, por uma única razão, certo? Porque não é mais socialismo barbárie, certo? É socialismo extinção. Ou seja, ou nós propomos uma mudança radical do modo de organização da sociedade, do modo de organização política, ou nós vamos ser extintos. E para eles tudo bem, porque eles fazem culto da morte. Qual o problema? Se todo mundo morrer, se eles adoram o Bob que tem uma caveira, certo? Então eu acho que a gente tem que compreender essa mudança. E aí, claro que eu acho que nós temos que sim pensar em agendas positivas, né? Mas agendas positivas que dialoguem com esse novo contexto, né? Não como nós fazemos antes. Eu ia fazer um tipo de fala que estava mais ou menos em cima das falas anteriores, mas eu tenho uma concordância total com o que ela disse, porque eu acho que o advento do Bolsonaro, eu fui ensinar, quinta-feira, né, foi o professor Galvão, lá na física, o Galvão foi lá na reitoria, aquele antigo superintendente do INPE, e ele, aquele jeitinho dele, de física e tal, ele estava completamente assim tomado por uma síndrome de Estocolmo, que ele falava o diálogo que ele teve com o
ministro do meio ambiente, num debate, que ele tinha incorporado o torturador dentro do discurso dele. Ele não conseguia falar outra coisa a não ser as barbaridades nas quais ele foi acusado, tanto do ministro do meio ambiente, o outro lado, da tortura. E assim, no meio da exposição, ele começou a lembrar os velhos físicos, né? O Samburger, o Leite Lopes, e começou a falar da ditadura. Quando eu voltei, até passei lá na oficina para falar com o Zé Celso. Falei: Zé Celso, você estreou o Galileu Galilei na semana do AI-5, né? Você pôs os cardeais com fardas de oficiais do exército, militares, maior tensão, e você conseguiu falar. E o que o professor falou, o Galvão? Que era uma coisa assim, uma dúvida cruel que ele tinha desse negócio da religião está convencendo os jovens em desmentir a ciência, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, acho que a professora tem razão, que não é uma alternância de governos, uma alternância de poder que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é uma ruptura de tal monta, né, que se a direita precisar investir em outros modelos, em outras substituições, ela vai fazer dentro do bolsonarismo, né? Eles primeiro tiraram o oficial da confiança deles em 64, que era o Castelo Branco, um cara que tinha sido cooptado lá na Segunda Guerra Mundial, que praticamente trabalhava nos Estados Unidos. Derrubaram, puseram com a Silva, fizeram o AI-5, e aí, conforme a morfologia, ia tendo um ditador de plantão. Eu acho que essa questão das universidades... E como é que eles entraram nas universidades naquela época? Primeiro autorizaram todos os militares e policiais militares do Brasil a dar aula de educação física, mesmo que não tivesse educação física na grade, mas tinha que ter militar e policial militar em qualquer escola brasileira, centro estadual. Entraram com o estudo de educação moral e cívica, acabaram com história e geografia, fizeram aqueles cursos precários de 3 anos lá, daquela licenciatura curta, e a educação e a religião, né? Criaram um monte de escolas católicas, e aí por fora, agora os evangélicos estão querendo as escolas deles, o Edir Macedo, que é as universidades. Enfim, eu acho que esse momento, né, e essa questão da religião, que é uma coisa maluca, né? Diz que o Edir Macedo vai fazer o Museu do Holocausto lá dentro do Templo de Salomão, e essa coisa do Holocausto, o Bolsonaro ir lá para Israel, cheio de empresário judeu, né? E dizendo que tem que transferir a capital para Jerusalém, porque se Jerusalém vier a ser a capital, o Messias pode voltar, e todos os judeus serão convertidos ao pentecostalismo, né? Bom, enfim, eu estava lembrando toda essa coisa que está acontecendo no Brasil. Vocês viram que ele foi visitar o Museu do Holocausto lá, foi uma vergonha, né? O pessoal ficou muito envergonhado. Acho que o Bibi perdeu a carreira dele em política por resto da vida depois que ele levou o Bolsonaro para lá. Então eu queria falar, eu acho que a gente devia ver a dimensão desse golpe, a estrutura desse golpe. A gente não pode falar em ditadura, mas é uma coisa tão gigantesca, tão avassaladora, tão sem ligar para as consequências de nada. Acho que nós estamos com uma análise errada, né? Que aí vão falar assim, não, mas é uma alternância dele, é como o Macri na Argentina. Deixa ficar 4 anos lá, ele apodrece e a gente substitui isso. Eu queria, talvez, até nesse mesmo registro, indicar uma outra questão para a gente se preocupar. A primeira indicação que eu tentei trazer na minha fala inicial que é uma oportunidade de a gente pensar o que é a universidade, se o Brasil tem universidades, no sentido de pertencer a essa linhagem de instituições, e essa oportunidade ser uma reconstrução, inclusive, eu diria assim, institucional, dessa questão. Porque nós temos uma
uma série de indicadores de que as instituições que se chamam universidades no Brasil são numericamente minoritárias, do ponto de vista de produção social, de relembrando um pouco, numa nostalgia recente, do que a universidade brasileira já teve, de modo recente. Mas eu queria introduzir que pode ser uma ótima oportunidade para a gente discutir também o que é o Estado brasileiro e por que é importante a própria esquerda ter uma reflexão sobre isso, porque o repertório de projeto político, que foi conquistar o Estado, encontra um certo tipo de Estado e participa desse tipo de Estado, promove esse tipo de Estado e, de algum modo, há um retorno na minha opinião, de uma incompreensão do que fazer uma vez no Estado. Então nós temos uma série de leites derramados, tipo reformas não realizadas, que agora se diz, podíamos ter feito a reforma dos meios de comunicação, podíamos ter feito a reforma política, podíamos ter feito a reforma universitária. Essas outras, a reforma tributária foi outra também importantíssima, porque é a raiz que financia o sistema de reprodução do poder político, né? Mas no caso da reforma universitária, eu acho que a gente tem um leite derramado a discutir, porque a última vez que estive com Marilena foi na PUC, a discussão era o reúne, e uma multidão, eu estou até fazendo contraste com esse momento, mas uma multidão, não tinha lugar para a gente sentar para poder falar, uma mobilização realmente majoritariamente contra, mas era uma enorme mobilização. E eu acho que a gente precisa falar sobre esses temas, esses leites derramados, para que uma vez o pêndulo, que eu também sou ativista, mas eu acho que tem uma certa pendularidade desses processos, porque as contradições existem e essas contradições esgotam, e uma vez esgotado, não é alternâncias, há espirais de avanço em certos momentos. E quando o pêndulo voltar, é possível que a gente não tenha amadurecido uma reflexão sobre o que não fizemos e que temos de alguma forma realizar. Mas eu acho que isso não se aplica a Maria, que pelo contrário, no caso dela há um estudo do que está sendo feito e da crítica disso e das alternativas. Eu vi pelo que ela é a mulher que está cuidando do leite derramado. Quem não está cuidando do leite derramado sou eu. Eu estou no mundo da catástrofe, do apocalipse, porque eu estou velha, então não dá mais tempo, vai dar tempo. É só isso, é uma questão de velhice. Posso tomar uma contribuição? Veja, eu sou muito a favor do que a Maria disse, sabe quais são as nossas ações? Nós temos que fazer, para não ficar, porque senão a gente fica pregando para converter. A gente fica falando da igreja, estou misticamente possuído, né? Pelo Espírito Santo. Acho que a primeira coisa é colocar a universidade diante do espelho, como foi feito pelo grupo lá que o Dalmar e o Respeito lá participaram, chamaram um monte de gente, conversaram com um monte de gente, e eu diria que foi um bom diagnóstico e usou a USP como alvo, porque você vê os relatórios anuais da USP, perfeito, né? Tantos metros quadrados, tantos alunos, quantos alunos, tudo numérico, assim, tudo uma coisa, mas será que é isso? Então, o que a gente pode fazer para melhorar? A universidade, como eu disse, envelheceu, e as pessoas quando ficam velhas são difíceis de mudar paradigma, isso é normal. Na ciência é muito frequente, às vezes tem que morrer uma geração de cientistas para que
novas ideias floresçam. A pessoa muda sem morrer, participando de uma nova geração, quando ela passa por uma crise. Aliás, já vi gente melhorar muito, mais gente melhorar e rever sua vida em UTI do que em igreja. Quer dizer, depois que a coisa bateu na trave, aí a gente vai olhar, e eu desconfio que vai muita gente para a igreja, não porque o Espírito Santo passou espontaneamente, porque ele sofre. Então, existe uma capacidade, mas acho que o primeiro passo devia começar com a gente, não o primeiro, não estou falando de uma sequência, porque pode ser vários caminhos paralelos. Segundo, eu não acho que o problema acontece só no Brasil, não tem uma nuvem cinzenta só no Brasil, é um fenômeno global com raízes profundas, né? E tudo isso porque, no fundo, o que a universidade faz não é uma commodity, é um como. E é interessante porque você não tem como vender o conhecimento. O produto do conhecimento, o resultado do conhecimento pode virar uma commodity, um celular que você troca, põe dinheiro e você recebe um equipamento. E o conhecimento, você compartilha, você sai com o seu, você pega o que você quiser, o outro fica com ele. Quem levou isso muito bem, a inexistência do modelo econômico de partilhar cômodos, que pode ser desde o ambiente físico, ar, água, solo, mas conhecimento é um. Para mim, foi a Elinor Ostrom, que ganhou o prêmio Nobel de Indiana, da Universidade Indiana em 1999. Infelizmente ela morreu pouco depois. Mas ela mostrou a inexistência de um sistema de valoração do bem mais precioso. Se essa é uma sociedade de conhecimento, o motor dessa nova sociedade, ele não é precificado. Ele é fundamentalmente generoso. O conhecimento você compartilha. O ato de ensinar, o ato de pesquisar, no fundo tem um componente de generosidade que foi perdida quando a gente saiu de caçador-coletor. Eu estava falando que era a última sociedade democrática que tinha. Depois que você dominou o processo de produção, teve que criar estoque, você criou excedente de produção e alguém tinha que mandar o outro, né? E ganhou um booster de presente que tinha que se preocupar com o futuro, porque você acabava o dia no caçador-coletor, zerava. No futuro não, você tem que saber se vai chover, se alguém vai querer roubar aquilo que você produziu, né? Você vai ter que então se precaver para coisas do futuro. E nós temos que entender que a gestão do mundo mudou. A ONU, quando ela teve a primeira reunião, tinha menos de 50 países. Hoje tem 200, né? Os impérios se desfaceram. O império político, mas não. Hoje quem manda no mundo